Olá, eu sou Leandro Araújo e serei seu professor do curso completo de flauta doce da Polifono.com. Nessa nossa primeira aula, vamos aprender sobre notação musical. Bom, nesse curso vamos aprender várias músicas utilizando a flauta doce como instrumento. Além de tocar a flauta doce, vamos aprender também a escrita musical. Esse curso é indicado para você que vai começar do zero, mas também é indicado para você que toca um pouquinho o instrumento, mas quer desenvolver, se aprofundar a leitura musical, a escrita musical, a teoria musical. Por isso, nessa primeira aula, vamos aprender sobre notação musical. A notação musical são todos os sinais gráficos que utilizamos para escrever música. Observe esse exemplo. Veja a complexidade da escrita musical. Nessa notação musical, encontramos vários sinais gráficos da música, da notação musical. Todos esses sinais, no decorrer do curso, iremos aprender um a um qual é o seu significado e como lemos ele em música, qual é a sua intenção sonora. Sons musicais são os sons que utilizamos para fazer música. Cada som possui características próprias, que são intensidade, altura, timbre e tempo de duração. Intensidade é a força com que ouvimos o som. Por exemplo, ao bater palmas, eu posso bater com a força fraca. Isso é uma intensidade fraca. Eu posso fazer intensidade forte. Isso a gente utiliza muito na música, seja em qualquer instrumento, desde a flauta, trompete, bateria. A intensidade ela modifica de música para música. Você aprende a ler isso na partitura e a transmitir isso quando está tocando. Por exemplo, num rádio de volume lá, você deixa ele no volume baixo, está com uma intensidade fraca. Agora, se você aumenta o volume, está com a intensidade forte. É mais ou menos esse princípio de intensidade. Em música, quando falamos em altura, não podemos confundir com intensidade, porque intensidade é a força. E altura, quando uma pessoa fala para você, toque mais alto quer dizer mais agudo. Por exemplo, aqui eu tenho duas notas, uma e a outra. Uma mais aguda e uma mais grave. No caso, a mais aguda é a mais alta. Então, se eu estou numa nota aqui, ó, é um dó. Se eu quero tocar mais alto, eu estou subindo. Eu vou subindo as notas para cima, para o mais agudo. Então, isso quer dizer que tocar mais alto quer dizer mais agudo. Tocar mais baixo quer dizer mais grave. Então, não podemos, temos que ter o devido cuidado para não confundir altura em música com intensidade. E intensidade é a força e a altura é as notas mais agudas ou mais grave. Bom, e ainda para ficar mais claro, para você que não entende ainda qual que é a diferença entre agudo e grave, quando eu falo agudo, eu estou me referindo àquele sonzinho mais fininho, bem fininho. Por exemplo, isso aqui é uma nota aguda. Agora, o mais grave é o som mais grosso. Por exemplo, a voz masculina e a voz feminina. A voz masculina é mais grave e a voz feminina é mais aguda, porque ela é mais fina e a voz masculina é mais grave. Isso é a natureza humana. Mas nos instrumentos também. Por exemplo, um som mais grave, um som mais agudo. Então essa é a diferença entre grave e agudo. O grave se considera um som mais grosso, o agudo um som mais fininho, popularmente falando, né? Mas é claro que a gente tem que usar os termos corretamente, falando em agudo e grave. Isso tem que ficar bem claro para o estudante de música. Timbre musical. O que é timbre? Timbre seria a cor do som. Mas como a cor do som? A cor do som é o que caracteriza, que identifica o som. Por exemplo, se você está na sua casa e você escuta alguém falando em outro espaço da casa lá, você vai saber quem está falando. Se é teu pai, se é tua mãe, se é teu irmão, porque você conhece o timbre da voz da pessoa. Pode não estar vendo a pessoa, mas você está bom, meu pai está falando, meu irmão está falando, porque você conhece o timbre da voz da pessoa. Mesma coisa acontece nos instrumentos musicais. Se você escuta lá numa outra sala um trompete tocando ou um saxofone, o som de um violão, você identifica esse som, de qual instrumento é. Então essa identificação é feita pelo timbre, o timbre do violão.
Por exemplo, a minha voz, a sua voz, cada pessoa tem um timbre diferente de voz. Cada instrumento tem um timbre diferente de cada um instrumento, que é um diferente do outro. Então essa é a característica da palavra timbre, que precisamos muito bem conhecer também como estudantes de música. E para concluir, vamos falar sobre a duração do tempo. O tempo pode ser curto, pode ser longo. Por exemplo, aqui eu tenho um som curto. E aqui eu tenho um som longo. Isso a gente utiliza muito também na música. Horas a gente está tocando curtinho, notinhas curtas, horas está som mais longo. Então isso também é uma das características do som. Apesar de serem vários sons utilizados na música, para representá-los utilizamos apenas 7 nomes, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Muito conhecido no mundo inteiro essas 7 notas musicais, que partindo delas a gente abre um universo da música. Mas são só esses 7 nomes, que cada um deles abre ramificações para outras portas que levam a universos grandiosos da nossa grande estrutura musical, da arte musical. Observe a figura, o nome das notas musicais na forma ascendente, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A forma ascendente, quer dizer sobe. Da mesma forma, podemos também encontrar a descendente, que fica Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. É muito aconselhável que você que está aprendendo música, decore essa sequência, tanto ascendente como descendente, porque isso é o início de tudo que você vai precisar saber. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. É muito importante que você tenha bem decorado essa sequência, ascendente e descendente. Vamos então direto ao que interessa sobre flauta. Existem flautas de vários tamanhos, desde a menorzinha até uma bem grande. A gente sabe que quanto menor a flauta, mais agudo o seu som. Quanto maior a flauta, mais grave o seu som. E na família da flauta, você tem os nomes seguintes. A menorzinha de todas chama-se sopranino. Essa é a sopranino. Aí temos na sequência a soprano. Aqui temos 2 sopranos. Na sequência temos uma contralto. Temos aqui uma tenor e uma baixo. Ainda temos mais um modelo que é a grande baixo, que é maior que essa ainda, que não temos aqui. Mas enfim, vamos observar as diferenças delas com relação ao tamanho e o timbre de cada uma. Ouça o som da sopranino. É um som bem agudo, gostosinho de ouvir. Então, pelo fato dela ser uma flautinha pequena, tem esse timbre agudo, o que caracteriza bem a sopranino. Vamos ouvir agora a flauta soprano, que é a flauta que utilizaremos durante o nosso curso inteiro. A flauta soprano, que é uma muito comum. Observe. Note que é um som um pouco mais grave, né? Que é a sopranino. Um som também bem bonitinho. Ouviremos agora, o timbre aqui tem mais uma soprano que terão as mesmas notas. No caso aqui tem uma flauta contralto, um pouco maior. Vamos observar, ouvir o som da contralto. Como você deve ter percebido, apesar de terem tamanhos diferentes e timbres diferentes, o dedilhado que utilizamos é o mesmo. É claro que na sopranino é mais próximo os dedos. Aqui na contralto, por exemplo, é mais afastado. Da mesma forma, temos a flauta tenor, que naturalmente é um timbre mais grave. Ouçam o som da flauta tenor.
também é um som bem gostoso de se ouvir. E ela, naturalmente, por ser maior, ela tem um som mais grave, né? Veremos agora essa gigante flauta baixo, que obviamente vai ter o som mais grave. O dedilhado sendo o mesmo, mas o som mais grave. Essa eu vou tocar de pé. Naturalmente, como eu disse, quanto maior a flauta, mais grave o seu timbre. Percebemos que desde a pequenina sopranino até essa gigantesca flauta baixo, o dedilhado é o mesmo. Esse dedilhado possui muita similaridade a outros instrumentos musicais, como por exemplo o saxofone, que é próximo a esse dedilhado da flauta. Ou a flauta transversal também é um dedilhado próximo a isso. Ou seja, muitas vezes a flauta doce ela sofre alguns preconceitos. Por ser um instrumento muito popular, de fácil acesso, muitas pessoas têm em casa o instrumento, mas não sabem tocar. Ele toma alguma fama de ser um instrumento que não tem o valor igual a um outro instrumento que você aprende na escola, como sax, trompete, trombone. Mas não, a dificuldade de se tocar um instrumento como a flauta doce é a mesma que outros instrumentos qualquer. Exige muito, exige estudo, exige dedicação e exige que o estudante estude todos os dias. A flauta doce se divide em 3 partes: cabeça, corpo e pé. Se eu separá-las, aqui na cabeça eu tenho a janela e o lábio da flauta. O lábio da flauta. Eu tenho no corpo, aqui no corpo, o orifício inferior, que é o que fica na parte de baixo da flauta, e os orifícios superiores, que são os orifícios que ficam na parte de cima da flauta. E aqui eu tenho o pé da flauta. E também tem um orifício, inclusive é um orifício duplo. Chegamos ao fim da nossa primeira aula, o curso completo de flauta doce, da Polifono.com. Vamos utilizar como instrumento, como flauta, a soprano, durante o curso inteiro. Mas como eu disse, o dedilhado é igual a todas as flautas. Se você por acaso tem uma flauta sopranino, uma contralto, uma tenor, uma baixo, pode utilizar também que o dedilhado vai ser o mesmo. Eu digo também para vocês que além da prática da flauta, todo o conteúdo que aprenderemos de teoria musical com relação à escrita musical, à leitura musical, é igual para todos os instrumentos, seja para guitarra, para saxofone, trompete, trombone. Então o que eu quero dizer, se quando terminarem o curso de flauta, vocês quiserem aprender a tocar saxofone, por exemplo, o curso de teoria que teremos todo nesse curso aqui, já será bem utilizado nesse outro curso, porque a teoria é a mesma, a leitura musical é a mesma em todos os instrumentos. Espero que com isso vocês estejam motivados para continuar nas próximas aulas. Então ficamos por aqui, responda o questionário e nos encontramos na próxima fase.